Olá, meu nome é Tainá de Souza Pardo, estudante do curso de Engenharia de Aquicultura do IFES Campos Alegre, e hoje vou apresentar para vocês a avaliação da frequência alimentar no desempenho produtivo de juvenis de acará-bandeira. Bom, o acará-bandeira é uma das espécies comumente procuradas no mercado aquarista, sendo originário da bacia amazônica, localizada no Brasil. E o seu comércio movimenta grande quantidade monetária em todo o mundo, pela sua beleza, sua fácil adaptação em aquários e sua docilidade. Porém, o aumento da pesca extrativista está praticamente no limite da sustentabilidade, necessitando do desenvolvimento e de criação de novas técnicas para a produção em cativeiro. O acará-bandeira ele apresenta vários padrões de cores e esses padrões de cores foram nomeados de acordo com um padrão que se repetia, como por exemplo o acará-bandeira gold, o acará-bandeira selvagem, o marmorata e o palhaço. No cultivo de peixes de corte, um insumo que mais custa na produção é a ração, podendo chegar até 70% do custo total final. Já para as espécies ornamentais, esse valor não chega nem aos 30%, mas esse baixo custo pode ter um aumento significativo devido ao manejo alimentar aplicado. A oferta de ração sem controle de quantidade pode ocasionar em um desperdício, acúmulo de matéria orgânica e surgimento de patógenos, além de que pode ocasionar no crescimento desuniforme dos animais e no mau aproveitamento dos nutrientes da ração. Com isso, podemos aplicar um manejo alimentar ideal regulando a frequência alimentar do animal, que seria a quantidade de vezes que o alimento é fornecido por dia. Assim, o objetivo do trabalho foi avaliar a frequência alimentar no desempenho produtivo de juvenis de acará-bandeira. Bom, o experimento foi conduzido no Laboratório de Nutrição e Produção de Espécies Ornamentais do Instituto Federal do Espírito Santo, Campos Alegre. E foram utilizados 288 juvenis de acará-bandeira, com um peso médio de 561 miligramas e comprimento total de 1,86 centímetros, distribuídos em 48 unidades experimentais compostas por balde de plásticos, totalizando 6 animais por unidade experimental, tendo a duração de 60 dias. A taxa de arraçoamento foi de 8% do peso vivo, distribuído ao longo dos dias, em 4 frequências alimentares, onde o primeiro tratamento possuía a frequência de tratamento de uma vez ao dia, era dada a ração. O segundo tratamento, a ração era dada 2 vezes ao dia. O terceiro era 4 vezes ao dia. E o quarto eram 6 vezes ao dia, era fornecida a ração aos animais. E foi fornecida uma ração comercial de 45% de proteína bruta. Bom, para a adaptação e distribuição foram separados animais do mesmo lote e idade, com base no comprimento total e peso, sendo mantidos em uma caixa com a capacidade de 500 litros por 5 dias. E depois disso, os animais foram remanejados para a área experimental, sendo submetidos a um jejum de 24 horas para que o trato gastrointestinal pudesse esvaziar. Depois, os animais foram medidos, pesados e distribuídos nas unidades experimentais. Para a manutenção da qualidade de água, os parâmetros foram pH, os parâmetros medidos todos os dias foram o pH, o oxigênio dissolvido e a amônia. E para que mantesse os padrões de água, de qualidade de água, todos os dias após a última alimentação era retirado 1 litro de água junto com a sujeira e logo após essa retirada de todas as unidades experimentais eram repostas esse 1 litro que foi tirado. Ao decorrer do experimento foi realizado 4 biometrias, uma quando começou para a distribuição dos animais, a outra foi com 20 dias,
a outra com 40 e a última para encerrar o experimento com 60 dias. Durante as biometrias, os parâmetros zootécnicos avaliados foram ganho de peso, comprimento final, altura, consumo de ração, conversão alimentar, taxa de crescimento específico, taxa de eficiência proteica e sobrevivência. Para a realização das medições, os animais foram anestesiados em eugenol a 10%. Na análise dos dados, foi utilizado o programa estatístico SysVar, submetendo os dados à análise de variância e posteriormente ao teste de Tuque com 1% de probabilidade. Não houve influência da frequência alimentar nos parâmetros de qualidade de água. Porém, em produção em larga escala, o fornecimento excessivo de ração pode provocar um desequilíbrio nesses padrões. Já o comprimento total foi significativo, tendo como maior média encontrada a na frequência de 4 vezes ao dia. Esse resultado pode ser explicado pela melhor distribuição do alimento no trato intestinal e, consequentemente, na maior absorção dos nutrientes pelo organismo do animal. Não houve diferença significativa na taxa de sobrevivência. Foi observado em todos os tratamentos maior mortalidade dos menores animais, o que pode ser explicado pelo comportamento hierárquico da carabandeira. A taxa de crescimento específico e ganho de peso, conversão alimentar aparente e taxa de eficiência proteica também não apresentaram diferença significativa, o que é de grande importância em um sistema produtivo, visto que a maior frequência alimentar resulta em maior mão de obra. A partir dos resultados obtidos, foi possível concluir que a frequência da alimentação de juvenis de acará-bandeira não interfere significativamente na maioria das variáveis analisadas, que do ponto de vista do manejo se torna um resultado positivo, pois dispensa a necessidade de mais tratos por dia, logo menos gastos de ração e de mão de obra. Obrigada pela atenção!